Boa noite. Mais um Lanterna do EIB. E hoje, aproveitando as eleições na Alemanha, eu queria fazer uma interrupção na sequência que a gente tem de resgate da nossa parte histórica, olhando para o futuro, como a gente vem fazendo. Eu queria fazer uma interrupção para falar do que está acontecendo na Europa, que para mim é uma ruptura. A ruptura não acontece imediatamente, amanhã muda tudo. Vai ser, né? A gente vai ver uma transformação acelerada. Já estamos vendo uma transformação acelerada do que acontece na Europa, mas eu acredito que essas eleições são um marco importante na mudança da União Europeia. O projeto de unificar toda a Europa existe desde sempre. Império Romano, Sacro Império Romano, com Carlos Magno, o Napoleão. Existe esse projeto há muito tempo. O próprio Império Austro-Húngaro foi já uma União Europeia, né? Eram várias nações, população gigantesca para a época, 55 milhões, 7 idiomas diferentes. Hoje, a gente tem uma unificação na Europa que funciona quase como um país, onde a Alemanha é o centro, ela que banca, com a ajuda da França, mas ela que banca. As grandes empresas, as grandes famílias têm interesse nessa unificação, ganham com isso, e a população, principalmente da Alemanha, trabalha mais, paga mais imposto para sustentar essa estrutura toda. Então, a vida que os gregos estavam levando até acima do que era razoável, e veio o baque, é muito em função da grana dos alemães. Portugal, Espanha menos, mas Portugal, Itália, menos, mas, né? Países menores e mais pobres vivem num patamar muito acima do que seria na produtividade dos seus habitantes. Pelo que eles produzem, né? Eles estão vivendo muito acima do que eles poderiam. Qualidade de saúde, educação, asfalto, tudo, energia, tudo em cima dessa riqueza alemã. Hoje, no Brasil, existem pessoas que pregam separatismo do Sul, Estado de São Paulo, do Sul. Imagina porque, em tese, paga-se mais imposto em São Paulo, tal, para sustentar alguns estados, tipo Maranhão, essas coisas. Piauí. Imagina se falasse outro idioma, tivesse outra religião, as dicotomias, as diferenças políticas fossem muito mais profundas.
O projeto da União Europeia durou muito. Opa, deixa eu só printar aqui. Durou muito. Mas ele sofre toda vez que você começa a ter dificuldade em pagar as contas. E a locomotiva da União Europeia, que é a Alemanha, esgarçou. Não somente a Alemanha, você tem maiores ou menores graus de deterioração acontecendo em outras áreas da Europa, como um todo. A gente vai tentar analisar a razão, o porquê, o que está acontecendo, a consequência já é patente, uma oposição à unificação, uma oposição à imigração, óbvio. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então o pessoal fica menos generoso em receber imigrantes, começa a ter mais resistência com as loucuras que alguns imigrantes fazem, principalmente muçulmanos, começa a ter mais dificuldade de ficar mandando dinheiro para países mais pobres, perdeu o tônus. Então, veja, o que está mostrando as eleições de hoje? Acabou de sair, a gente vai falar sobre isso. É uma guinada da principal, o grosso. Quando a gente fala do euro, o euro nada mais é do que o Deutsche Mark. É isso. O euro, o Deutsche Mark, é usado pela Europa toda. Toda a União Europeia é baseada na riqueza alemã. O que acontece na Alemanha? E o partido que mais cresceu, ficou em segundo lugar e próximo do primeiro, ele é contra a União Europeia. E está mais intenso, mais forte, mais radical. E o partido que ganhou ficou com 29. Ainda vai sair o resultado amanhã, né? Porque lá a urna é de papel, vão contar. Saiu 29 para o primeiro colocado, que é centrão, centro. Mas ganhou mais o cara de direita, tipo um Caiado, assim. Não foi o pessoal mais Rodrigo Maia. Então ganhou um cara de centro-direita tradicional, mas quem mais cresceu é a ala mais radical da direita. Inclusive uma pequena parcela de extremistas, extremista branco, né? O nacional socialista, né? Tradicional, esse é o legítimo, tem também. A gente vai falar de tudo isso hoje, uma análise. Mas antes eu queria falar boa noite para cada um de vocês que está aí assistindo a gente e para o Eric, que tem que me aturar nesse domingo à noite. Tudo bem contigo, Eric? Como é que tá? Boa noite, grande Abraão e os membros aí, né, da live, dá um oi aí para vocês. Todo mundo aí nesse domingo à noite, ao invés de assistir o Fantástico, né, o Luciano Huck. Tá assistindo o Fantástico. O Fantástico. O pessoal falou que estava aparecendo, estava com o bigodinho do Stalin lá, tem um monte de gente. Não, Abraão, você está lindo. Eles falam assim, você está lindo. Está lindo, é. Eu sou o bigode, é o bigode do mágico de Osasco. Osasco. É isso aí, agradecer os membros que estão aí, né, pô. E, pessoal, ao longo, vão deixando a pergunta de vocês, não precisa ser superchat, tá? As perguntas mais interessantes eu vou separando aqui para o final. Se quiser dar um superchat também, ajuda a gente, né? Mas é isso aí, Abraão. Vamos começar a aula, então? Por favor. Vou me tirar daqui e vou colocar os slides. Veja, hoje é domingo à noite, eu queria primeiro... Tem que ser uma coisa lúdica, né? A aula tem que ser uma coisa lúdica. Então a gente vai falar de geopolítica, de coisa ruim, números, mas vamos contar um pouquinho de mitologia também, porque a beleza da vida é justamente você ter um conhecimento polifacetado, não ser uma coisa muito obtusa, só isso, só isso, só isso, só isso. E de onde vem Europa? O nome Europa. Mitologia grega, tá? Era uma princesa fenícia, que foi raptada, porque Zeus gostava de picotar fora, fazer xixi fora do pinico. Zeus era casado, Zeus é o nome de Júpiter, né? Os deuses romanos, os deuses gregos eram os mesmos. Então, Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos. Então, Júpiter, ele era casado com Hera, o nome da esposa da deusa era Hera, e ele gostava de picotar fora do casamento.
Volta e meia ele dava um picote. Um dos picotes mais famosos foi em Europa, que era uma princesa fenícia. Ele se transformou num touro, se eu não me engano, um touro branco. Ela montou nele, ele levou ela embora. O irmão, passa o próximo, por favor. O irmão dela, que chamava Agenor, perdão, o pai era o Agenor, era o rei da Fenícia, o irmão era o Cadmo. E ele foi atrás dela, tentando, né, recuperar a Europa, só que não conseguiu, foi parar na Grécia. Em Grécia, ele fundou Tebas, a cidade de Tebas. Com um detalhe, o alfabeto grego, ele vem do fenício. O alfabeto hebraico também vem do fenício. Então, o primeiro alfabeto é o fenício. As letras passaram por transformações do fenício para o grego, depois do grego foi virar o alfabeto latino, né? Então, por isso que tem essas... Mas se você pegar o alfabeto, então como é que é a primeira letra do alfabeto? É alfa. Como é que é no hebraico? Aleph. Então, e tudo isso vem de onde? Vem dos fenícios. Quem levou o alfabeto para a Grécia, na mitologia grega, foi o irmão de Europa, que fundou Tebas. A Europa foi parar em Creta, daí ela teve vários filhos, um é o famoso, o Minos, e daí veio depois, lá em Creta, o Minotauro. Terminou a história. Outra coisa que é importante saber quando falar de Europa, em função da mitologia, são as luas de Júpiter. Próximo slide, por favor. Quando o Galileu teve acesso ao telescópio, ele começou a olhar o céu com o telescópio e descobriu um monte de coisa. Descobriu, né? Se você pegar um telescópio vagabundo e olhar para o céu, você vai ver, você fala, meu Deus do céu, você vai achar Saturno, os anéis de Saturno, vagabundos, você vai ver Marte, você vai ver Vênus, você vai ver mesmo. E ele não somente conseguiu identificar claramente Júpiter, mas 4 luas em torno de Júpiter. Júpiter tem umas 12 luas, tá? Mas 4 são do tamanho da nossa Lua, que é muito grande. A nossa Lua, para a proporção do planeta Terra, é muito grande. O planeta Terra e a Lua estão no limite de ser um sistema biplanetário. Por quê? Porque o centro de rotação está quase fora da Terra. Isso é, a gravidade da Lua também exerce uma força muito grande. A gravidade da Lua também exerce uma força tão grande que o eixo de rotação dos dois astros fica quase fora do planeta Terra. Então, a Lua é desproporcionalmente grande como um satélite para o planeta Terra. Essas 4 luas principais de Júpiter têm mais ou menos o tamanho da nossa Lua, uns 20% da massa do planeta Terra, tá? Gravidade lá, uns 20%. Sendo que em alguns deles, como por exemplo em Europa, tem mais água do que no próprio planeta Terra. Ganimedes também tem muita água. E essas 4 luas, quando Galileu descobre, ele coloca o nome de 4 casos extraconjugais que Júpiter teve na mitologia grega, né? Então você tem Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Aí eu não lembro exatamente cada caso, né? Um se transformou também, eu acho que foi num touro, Júpiter no touro, no outro foi um urso, transformou Calisto, ele transformou Calisto num urso. E daí o filho acabou matando ela, e na hora que ele ia matar ela, porque pensou que era um urso, foi jogado para as estrelas, e aí ficou ursa maior e ursa menor. Tem toda a história, mitologia muito bonita. Quem tiver um tempo, vai atrás para escutar a mitologia grega. E a curiosidade é Ganimedes. Ganimedes era um princeso. Era um princeso, se eu não me engano, de Troia. E Júpiter ficou muito encantado com a beleza desse princeso, desse príncipe, né? Estou brincando. Se transformou numa águia. Júpiter se transformou numa águia, foi lá, capturou Ganimedes e o possuiu em pleno voo. Daí levou ele para o Olimpo, e o Ganimedes, ele era o garçom dos deuses, ele servia ambrosia e néctar para os deuses. Então a Europa está aí, uma das 4 luas que giram em torno de Júpiter. Voltando à Europa aqui,
geopolítica. Próximo slide, por favor. Qual o problema atual da Europa? A Europa está em crise e a gente olha e fala, o que está acontecendo lá? O problema é que tem muito imigrante, ou tem muito imigrante muçulmano. O problema é a queda de natalidade, porque queda de natalidade está acontecendo no mundo inteiro. O Japão está uns 10, 15 anos na frente sem imigrantes. Não está trazendo imigrante para substituir. Sofreu economicamente, mas não está tendo a mesma perda de tônus social que você vê na maioria dos países da Europa. Alguns países estão tendo mais, alguns estão tendo menos. A Polônia não está tendo tanto, não aceita imigrantes fora da Europa, aceita ucraniano. E muitos poloneses que saíram da Polônia quando a Polônia era pobre e saiu do comunismo estão voltando para a Polônia. Então, está dando uma segurada, apesar da natalidade baixíssima. A Hungria não quer imigrante. Então, vamos analisar caso a caso. É perda de valores? Isso é, as pessoas hoje têm valores muito piores? Ou essa geração que está vindo perdeu habilidades culturais que haviam nesses países? Quem tem contato com europeu, com alemão, com italiano, cada uma dessas nações, as crianças geralmente brincavam. Eu ainda tive muito contato com imigrantes no Brasil que tinham as características. O pai vai brincar, o alemão vai brincar com o alemãozinho de construir uma casinha, um carrinho, um trenzinho. Ele vai construir coisas. Na garagem, num quarto, ele vai lá fazer peças. O italiano, ele vai fazer linguiça. O avô italiano vai fazer linguiça, leva o neto junto para ver como é que faz, vai fazer um instrumento musical, vai. No Brasil também tem isso. Está se perdendo. Na Europa, eu desconfio que se perdeu muito. Vamos analisar por que se perdeu tanto na Europa. Na Suíça, o avô vai ensinar o neto a consertar o relógio. Então, são características culturais que são passadas de geração em geração, que por alguma razão estão se perdendo. Vamos analisar por quê. Seria o ateísmo? Será que é o fim do cristianismo que está gerando essa queda na Europa, em particular na Alemanha, ou é apenas uma questão econômica? As habilidades que aquele país tem e o que ele sabe fazer de bom já não valem mais tanto. Metalurgia fina. A Alemanha tem metalurgia fina. Acabei de fazer. Dá um close aqui, por favor, Eric, no meu rostinho lindo. Eu acabei de fazer a minha barba com navalha. A minha navalha é Dovo. É uma navalha alemã, aço alemão. Essa tesourinha aqui, de cabelo, é que aqui a gente tem essa facilidade, né? Também é uma cidade específica na Alemanha que tem a técnica de fazer um aço, forja, metal, excelente. Pronto, pode voltar lá para o gráfico. Mas você vê, vale, é uma habilidade que vale, né? E o ponto principal, de todos os países com diferentes graus de habilidade, diferentes especialidades, alguns deles têm habilidades muito parecidas. A República Tcheca, os tchecos, eles têm muitas habilidades parecidas com os alemães, com outras características culturais. Sabem fazer armas, né? Então tem as fábricas de arma, tem as fábricas de metal metalúrgico, relógios, né? Cada país tinha o seu. A Inglaterra também está perdendo as habilidades dela como nação, perdeu muito. O que sobrou para a Inglaterra é Londres como um centro financeiro, e a cidade de Londres, eu acho que já não é mais inglesa. Então, o que tem lá é uma cidade do mundo, em termos de população e cultura. A Alemanha sem rumo é grave. A Alemanha sem tração é grave, porque é ela que paga a conta. Imagina o Brasil se o estado de São Paulo quebrar. Quebrar assim, não sabe mais fazer nada. Não funciona, não está mais, perdeu completamente a capacidade de produzir, trabalhar, organizar, fazer negócio. Ia ser um impacto para o país como um todo. No caso da Europa, onde os laços culturais, nacionais são muito mais fracos, é grave. Próximo, por favor. Então vamos analisar o caso da queda de natalidade. Por que está havendo uma queda de natalidade tão grande
na Europa, no mundo como um todo está tendo, mas na Europa, é perda de valor? É porque a escola de Frankfurt fica botando pilha para ser devasso, promíscuo, filho fora do casamento, o fim do casamento, o fim do cristianismo? Ou será que é urbanização? Ao longo da história, desde a época de Roma, as cidades têm taxa de natalidade baixa. Roma, a cidade de Roma, durante o Império Romano, tinha taxa de natalidade com sucesso inferior a 2. Não conseguia repor a população da cidade. A população do Império crescia ou se mantinha graças à zona rural. Os legionários que vinham de cidades, especialmente de Roma, eram vistos como mais fracos, não tinham tanta força, preparo como o pessoal do interior. Será que é a medicina? Isso é, a gente acabou desenvolvendo uma técnica de controle de natalidade, né, seja através de preservativo, pílula, ou será que é a previdência social? Porque antigamente, é importante dizer, não é todo pai que ama os filhos, todo pai ama o filho, não. Muita gente, pai e mãe, né? Muita gente viu os filhos como, antigamente, como uma forma de você ter uma segurança na velhice. Eu vou ter o máximo de filhos que eu puder, ter uns 12, vão sobrar uns 7, desses 7, uns 3 vão se perder, uns 4 vão ficar bem, eu vou morar com mais rico, vou ficar intercalando, né, na casa de 2, tal, e vamos que vamos. Com a Previdência, quebrou-se essa dependência do velho com a próxima geração. E o filho passou a ser apenas custo e dor de cabeça. Se você não tem o intuito de simplesmente prover, dar, né, como um gesto de amor, do ponto de vista lógico, material, utilitarista, não faz sentido você ter filho. É cultural também, porque a partir do momento que ninguém tem filho, ou tem 1 ou 2 filhos, a pessoa tem 3. Fica esquisito. Eu tenho 3 filhos. Oh, você é louco? 3. Em alguns países, quando eu viajava com todo mundo, era criminoso, porque não dá para entrar todo mundo no mesmo carro, né? Vai o motorista, eu ia na frente, a Dani com 3 filhos atrás, falou, não pode. Por que não? Só 3 pessoas no banco de trás. A própria lógica econômica faz com que você fique meio limitado a 2 filhos por casal. Quando existe o casal. Ou será que foi a mulher entrando no mercado de trabalho? Porque no Japão, daí fala assim, pô, a mulher entrou no mercado de trabalho, então vai ter menos filho. Mas no Japão, a mulher não entrou totalmente no mercado de trabalho. A mulher, ela tem que trabalhar por um período da vida. Quando ela casa, a mulher casa no Japão, ela vai cuidar da casa, cuidar do filho. E no máximo trabalhar um meio expediente. E a fertilidade no Japão derreteu, não foi o caso. Não entrou no mercado de trabalho de cabeça. A fertilidade no Japão, onde a mulher tem muito menos a entrada no mercado de trabalho, é abaixo da Suécia, onde é vida normal. Nos Estados Unidos, sem lei trabalhista, não tem direito a licença maternidade, não tem nada, não tem direito a nada. A taxa de fertilidade ainda é acima do Brasil, e aqui geralmente é o seguinte, a mulher trabalha até ter filho. Teve filho, o marido segura as broncas, e ela vai voltar a trabalhar meio expediente, geralmente assim, meio expediente, quando o filho for para a escola. Nos primeiros anos, ela fica criando filho e volta. A hora que conseguir botar o filho numa escola, num pré-primário, que não é, que é pago, ou quando vai para a escola pública normal mesmo, né? Daí ela volta a trabalhar. Se ela consegue, né, se tem condição. Isso acontece sim, vamos falar, a maior parte dos americanos que vivem, que você olha assim nas casas, é gente normal. Uma parte, pessoal muito pobre, é diferente, pessoal, tem muita mãe solteira também, não estou falando assim, um americano que é
a base da classe média americana, a base do trabalhador americano é assim. Então, não é exatamente a entrada da mulher no mercado de trabalho que faz a fertilidade cair, né? Vamos ver mais um, por favor. São questões que eu estou colocando aqui. O problema da Europa... Volta um. Eu não sei exatamente o que está gerando. Não. Aquele lá que tinha os vários problemas, até queda esse aí. Eu não sei exatamente qual é o fator que está gerando a perda a queda de natalidade na Europa e no mundo. Eu não acho que seja religião. Eu não acho que é o fim do casamento. Óbvio, o fim do casamento faz cair, né? Eu não acho que é religião, tá? Eu acredito que porque tem países que são mais ateus e estão com uma fertilidade mais alta do que países cristãos e católicos. Então não está claro para mim exatamente o que é. Eu acredito que uma parte do ser humano, dentro de cada um de nós, existe o bem e o mal. E existe um percentual de gente ruim mesmo, gente egoísta. E se você for egoísta, havendo um estado de bem-estar social, havendo uma previdência pública, com um hospital público, cara, você não vai se reproduzir. Então, uma parte das pessoas optou pelo egoísmo, optou pela vida hedonista, vou viver o melhor possível agora, ou não, eu não preciso ter filho, não estou no momento, tenho medo do mundo, não, diminuiu, porque você não olha mais para o futuro, como no passado, se eu não tiver filho, meu Deus, o negócio vai ser um desastre. Não existe mais isso. Não é mais um desastre se você envelhecer sem filhos. Eu acho que isso daí explica uma boa parte. E o lado cultural também explica uma vida mais hedonista, ou mais, buscar a felicidade de outras formas, que não seja o casamento. A questão da medicina, fazer sexo hoje não necessariamente resulta em filho, como era no passado. E a urbanização. Urbanização pesa muito, porque na roça, filho é mão de obra, é fundamental. E na cidade, filho é só despesa. Você não põe o filho para trabalhar, né? Na roça, a criança está com 7 aninhos, já está cuidando de galinha, criação, dando milho, já está ajudando. Vamos para o próximo, por favor. Na Europa, especificamente, você tem muito, hoje, reclamação contra os imigrantes. Vamos analisar os números. Em 22, você tinha 24 milhões de cidadãos não europeus vivendo na União Europeia. Isso aí você está falando de 6% da população só. Não sou cidadão e vivo na Europa, 6%. Incluindo as pessoas que adquiriram a cidadania europeia, aí você vai para 40 milhões, 9% da população. Isso daí, 9% da população, é menos imigrante. A Europa tem menos imigrante do que a Suíça, que tem 30%, do que a Austrália, que tem 29%, do que a Islândia, que tem 20%. Eu fui para a Islândia. Noruega, 16%, ou mesmo os Estados Unidos, que tem 13% para 14% de imigrantes. O que eu posso falar? Aqui nos Estados Unidos, se o imigrante vier para cá, é para trabalhar. Ele não pode chegar aqui e falar, quero viver. Os democratas estavam tentando fazer uma mudança nisso. Mas o imigrante que vem para os Estados Unidos ou que vai para os Emirados Árabes, no dia seguinte que ele pisa, ele tem que estar trabalhando, porque senão ele passa fome. Ou tem que mendigar comida, não é legal. Na Europa, você tem esse Estado que segura tudo, o cara chega, ganha celular, ganha 800 euros por mês, ganha, não precisa trabalhar. A taxa de desemprego em países muito pobres é próxima de zero. Em países onde você não tem riqueza, amparo familiar, ou um Estado para te prover uma Bolsa Família, alguma coisa, se a pessoa está desempregada,
ela não come. Então, quando você olha a estatística de desemprego em país pobre, é próximo de zero, porque o cara está trabalhando sempre. Pode não estar recebendo dinheiro mínimo, mas ele está trabalhando. E países que tem muito laço familiar para segurar um cara que fica desempregado tal, e estado de bem-estar social, isso é uma rede de proteção social, o desemprego tende a ser mais alto. O que acontece? Nesses países aqui que não estão tendo problema com imigrantes, a taxa de desemprego dos imigrantes é abaixo da taxa de desemprego do cidadão. Então, quem chega se vira para trabalhar. A taxa de ocupação das pessoas que chegam é mais alta do que quem já é cidadão aqui nos Estados Unidos. Enquanto que na Europa é uns 10% menor. O cara que chega na Europa, põe o pé na Europa, a taxa de pessoas que vão lá e fazem alguma atividade, qualquer atividade, é 10% abaixo da do cidadão. Então, o imigrante que está indo para a Europa, hoje, ele é um peso, ele não é uma solução, hoje. Enquanto que o imigrante que vem para aqui para os Estados Unidos, não, e aí o que o Trump está fazendo? Ele está passando nas ruas e está pegando, cometeu uma outra injustiça. A maior parte é gente que está em abrigo, gente que não está trabalhando, gente que está desocupada, que cometeu crime. 95% é isso. Então, para mim, a primeira explicação do problema dos imigrantes não é a quantidade de imigrante que tem na Europa. É a qualidade dos imigrantes que chegam na Europa e, em razão das estruturas dessa rede de amparo social, de um monte de bolsa, disso, daquilo, tal, o cara chega lá e, em vez de se virar para trabalhar, vai rebolar, tal, ele vai buscar uma bolsa qualquer. A segunda coisa, é mais fácil um cara sair da Síria andando e chegar na Europa do que sair da Síria e chegar aqui nos Estados Unidos. Então, a qualidade do cara que chega aqui tem uma peneira maior. Quem chega aqui? Chega cara já com diploma universitário, nível melhor. Quem chega na Europa? Um bando de cara que vem andando, homem adulto que vem andando e cruzou sem qualificação. Então, eu vejo assim, o problema é dos imigrantes, pela quantidade de imigrantes que chega, não deveria ser um problema tão grande. Uma coisa é o desconforto que os imigrantes na Europa geram na população. Eles estão gerando desconforto na população, principalmente nos grandes centros, onde a presença deles é muito visível. Mas falar que a Alemanha perdeu o rumo de casa do ponto de vista econômico e não tem mais produtos competitivos para oferecer como tinham no passado, por causa dos imigrantes, para mim não é isso. Essa geração que está vindo aí, de europeus e alemães, não tem as mesmas habilidades para continuar no mesmo nível de topo mundial que tinha no passado. Os imigrantes geram desconforto, ponto. Incomodam. Pioram a qualidade de vida da maioria, porque quando chega, ele não vai trabalhar, na média, um imigrante trabalha menos do que um cidadão, então é desconforto, alguém tem que pagar a conta, não está legal. Mas em Portugal, brasileiro, estou falando, no modo geral, para a Europa como um todo, não estou falando de brasileiro em Portugal. Aliás, Portugal e Espanha têm a vantagem das colônias, Brasil em Portugal e toda a América Latina para a Espanha. Então, eles estão recebendo um fluxo enorme do pessoal que fala espanhol, é cristão, é muito próximo culturalmente de Portugal e de Espanha. Mais fácil você receber em Portugal um brasileiro, mais fácil você receber na Espanha um colombiano do que um afegão na Alemanha, do que um sírio ou um iraquiano na Alemanha ou na Suécia. Mas eu não acredito que é isso que está fazendo a Alemanha perder o rumo de casa. Ou os outros países da Europa perdendo. Em alguns países está mais intenso, outros menos. A França é menos. A Alemanha está mais. Vamos para a próxima, por favor? Por exemplo, o desconforto que esses imigrantes causaram, que vieram do Oriente Médio e da África, é muito menor, é muito maior do que essa última onda de ucranianos. Saíram 6 milhões de ucranianos da Ucrânia.
Você não escuta as pessoas reclamarem dos ucranianos. O movimento é gigantesco, né? Você teve aí, além dos que foram para a Europa, você teve 600 mil que foram para fora da Europa, para outros países, inclusive para o Brasil, muitos. Além disso, dentro da Ucrânia, teve 4 milhões de pessoas deslocadas. Você deslocou 1/3 da população. A população antes da guerra era de 44 milhões na Ucrânia, hoje é 37. E dos 37 lá dentro, uns 5 milhões tiveram que mudar de casa, foi destruída. Mas voltando, é o maior deslocamento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas voltando, existe sim um impacto cultural. A Polônia recebe um monte de ucraniano, falam um idioma muito parecido. Esses ucranianos que eles vão para lá são, até muitos casos, são católicos. Uma parte da Ucrânia é católica, não todo mundo. Deixou de ser. A religião caiu muito, né? Na Ucrânia. Na Polônia, não. Mas o gap cultural é muito menor, né? É muito menor. Então existe um desconforto, mas eu não acho que a crise da Europa econômica é em razão dos imigrantes. Existe um desconforto legítimo dos europeus com uma onda gigantesca de imigração. Vamos lá, próximo. Quais foram os principais destinos de ucranianos? Você vê só, para a Rússia foi 1.200.000. Tinha, a Ucrânia é um país dividido, né? Ele é considerado um flip country, né? Metade dele é russo, metade dele era do grão-ducado lituano-polonês, uma grande confederação que havia. E eles ficaram mais próximos. Então, toda vez que tem guerra, tudo é exatamente ali no meio da Ucrânia fica dividido. 1 milhão foi para a Rússia, 1 milhão para a Alemanha. Você não escuta a reclamação. 1 milhão para a Polônia. Você não escuta reclamação dessa onda de imigração para a Alemanha, para a Polônia. 370 mil para a República Tcheca. É pequeno, um país com, né, 10 milhões de habitantes, 200 mil para a Espanha, para a Itália, para a Romênia. Então eu vejo assim, os imigrantes africanos, os imigrantes muçulmanos, eles geram desconforto, mas não dá para explicar a decadência europeia em função dos imigrantes. Justificado, hein? Eu entendo perfeitamente. No Canadá também, os canadenses estão pé da vida com o Trudeau, porque ele deixou entrar um monte de indiano lá que fazem cocô na praça. Vai lá, baixa as calças e faz cocô na praça. Amplia, é um detalhe curioso. Hoje, nas cidades indianas, é estudo. Até hoje, nas cidades indianas, ao redor de 11% da população faz cocô na rua, porque é considerado uma impureza fazer cocô dentro de casa. Então, fazer cocô, o vaso sanitário dentro de casa, mesmo quando tem, em alguns casos é cultural ele não utilizar, porque está dentro de casa. Então, faz fora de casa o vaso comunitário, para todo mundo ir lá usar. E é complicado. Aí você pega um monte de cara que o Trudeau trouxe, de tudo quanto é país pobre, para fazer mais ou menos o que o Roriz fez em Brasília, para ver esse pessoal ser o curral eleitoral deles. E põe no Canadá, fazendo cocô na praia, fazendo cocô na beira do rio, tem praias na beira do lago, o pessoal mostra lá, entra em um Google, epidemia de cocô em lugar público. O cara não fica satisfeito. É legítimo para um cidadão que mora num país civilizado, perfeito, maravilhoso, ficar descontente quando... Pô, Abraão, mas tem indiano aí? Tem, mas o indiano que vem para os Estados Unidos é de outro patamar social que o indiano que foi para o Canadá. Aqui tem iraniano não dá problema. Desse que vem, iraniano, putz, é show de bola. Os que vêm para cá. Aqui tem tudo, tem sírio, tem tudo. Só que o sírio que vem para cá, é médico, é engenheiro, os filhos vão ser... É outro patamar. Então não dá problema. O que vai para a Europa gera um desconforto, e você reclamar, eu vivo aqui tudo num jardim, num parque, num lugar perfeito. Eu moro num estado que tem só, acho que 30 e poucos % de branco, hein? 35% ou 37% de branco. É menos da metade é branco aqui. Zero de problema. Zero. Já tá tudo, funcionando legal, bacana. Aí joga um monte de gente que saiu da idade da pedra aqui em volta.
Não está legal, não ficou bacana. Então, eu entendo o europeu ficar revoltado com isso daí. Vamos lá? Não é racismo, único e exclusivamente. Existe também impacto cultural. Não necessariamente é racismo. Você traz uma pessoa de outra... Vamos pegar um caso que também vale a pena citar. Teve uma operação, não sei qual é o nome, tapete mágico, criaram o Estado de Israel, e aí os países árabes, naquela guerra, começaram a acelerar a perseguição aos judeus nos países, em particular no Iêmen, que era um lugar mais pobre, e os judeus no Iêmen eram escravos. Os judeus iemenitas no Iêmen eram escravos, era escravo. E tinha inclusive uma regra que era o seguinte: se você matar um judeu da outra tribo, isso é, um escravo da outra tribo, um muçulmano vai lá e mata, cruza com um judeu que responde torto para ele, vai lá e mata o cara. A outra tribo de muçulmano, que era dona do judeu, ia lá e matava um judeu da tribo do cara, não matava o cara que matou, matava um judeu escravo do cara que matou. E aí, quando dá a independência de Israel, acelera a perseguição. Aí eles mandam aviões e trazem o pessoal do Iêmen de avião para Israel. Assim, mostram a cena deles no avião, trazendo tal. Aí chegava em Israel e punham eles num conjunto habitacional. O conjunto habitacional, um apartamento simples, uma salinha, uma cozinha, banheiro e quarto. O pessoal não sabia o que era privado. Tem que explicar para ele. É judeu. Judeu, mesma religião. É outra cor, né? O judeu do Iêmen é escuro, bem escuro. Bem escuro. Mas os caras não sabiam que era uma privada. Eu olhava para a privada mesmo, não pensava que era água de poço. Né? Então tem que explicar. É compreensível esse choque civilizacional. Vamos voltar lá? Próximo. O problema dos muçulmanos, você tem 450 milhões de pessoas vivendo na União Europeia. Em 2010, tinham 13 milhões de muçulmanos na União Europeia. Na Rússia tem bastante, mas está fora da União Europeia. Na Bósnia tem bastante, mas está fora da União Europeia. Tinha 13 milhões de muçulmanos em 2010. Em 2016, tinha dobrado para 26. E até 2030, esse número aí vai quase que dobrar de novo. Hoje em dia, você tem uns 43, uns quase 10, pouco abaixo de 10%. 8% da população da União Europeia é muçulmana. Eu não acho que o problema é a quantidade. O problema foi a velocidade. Aí sim, você joga 30 milhões num período de 12 anos, você abre as portas, bota 30 milhões de muçulmanos, 5% da população, no período de 10, 15 anos, principalmente homens, com um gap cultural gigantesco, com bolsa para não trabalhar, isso vai ficar de papo pro ar para cima. Aí vai dar ruim, vai dar errado, isso aí não vai ficar bom. Eu acho que é muito mais o movimento rápido, a qualidade do que foi para lá e a forma como eles foram recebidos do que o número absoluto em si. Essa visão que a Europa vai virar uma região toda muçulmana, isso para mim é papo furado, não vai virar. Mesmo porque eu acho que a taxa de fertilidade e reprodução desses caras aí, que foram nos últimos 10 anos, vai ser baixa. Eles não vão conseguir mulher para se reproduzir lá. E aqui nos Estados Unidos tem os muçulmanos negros, né? Essa irmandade, não sei o que lá, que são negros que interpretaram o Islã de uma forma muito exótica e falaram que viraram muçulmano. Então, por exemplo, o Mike Tyson, ele fala que ele é muçulmano, mas não é muçulmano coisa nenhuma. O Muhammad Ali falou que é muçulmano, mas não era, né? Ele não tem aquela característica de frequentar as mesquitas, onde são sunitas, não é para aquele muçulmano para valer. Agora, muçulmano que veio, tal, com base no Oriente Médio, tal, tem 5 milhões vivendo nos Estados Unidos. A quantidade de problemas que eles causam aqui é muito menos que na Europa.
população americana é 330 milhões, então seria como 7 milhões, é menos que na Europa. Mas você não escuta a mesma quantidade de problemas aqui dos muçulmanos que tem na Europa. Veio coisa ruim para cá? Veio também. Aqui a população está armada, aqui a população é mais agressiva, aqui a população sabe se defender, é outra pegada. O cara pisou fora da linha, a cobra fuma bonito, bonito, a cobra fuma bonito aqui. Mas eu não acho que é o muçulmano, a religião muçulmana. Eu volto a falar, a gente vai ver Turquia, porque a Turquia é um país que é 100% muçulmano, é 99,5% muçulmano. E você vai ver que a decadência na Turquia não está acontecendo. E a Turquia é um país que você for para Istambul, é um lugar civilizado, tem um monte de imigrante vindo da Síria, e lá eles enquadram esse pessoal, esses caras aí ficam bem enquadradinhos, ali eles não aprontam nada. Então, vamos analisar mais. Vamos ver as tabelas? Fertilidade na Europa. Você vê que em toda a Europa, em maior ou menor grau, e em diferentes tabelas, tá? Diferentes períodos, está tudo abaixo de reposição e consolidado. O que é curioso é que você pode olhar por religião, por grau de desenvolvimento, tá? Inclusive a Turquia é muçulmana, a Rússia é ateu com um pouco de muçulmano, tem uns 20% de muçulmanos na Rússia, e cristão ortodoxo. Onde você olha, na Polônia é católico, fervoroso, tá uma criança por mulher. Na Grécia também é tudo cristão ortodoxo, mas é muito cristão, A Itália, onde você olha, na França tem uma taxa de fertilidade acima, né, da média. Então, você não consegue explicar objetivamente por uma ou outra razão cultural a queda da fertilidade. Eu tendo a acreditar nas outras explicações. Vamos lá? Se quiser olhar outra data, de 22, ali era de 20, outras estatísticas, tu vai mostrar tudo a mesma cara. A Espanha, volta só a falar da Espanha. Então, como você olha, a Espanha também tem um problema grave de fertilidade, mas ela tem uma questão aí que é as colônias na América Latina. Portugal tem o Brasil para segurar. Tá? Próximo, por favor. Quantos bebês nasceram na União Europeia por ano? Alguma coisa como uns 4 milhões, menos que 4 milhões. Se você projetar, isso 80 anos, se continuarem nascendo, ou 90 anos, ou 100 anos, se ficarem nascendo 4 milhões de crianças que vivam, na média, 100 anos, a população da União Europeia ainda cairia mais 10%. Só que não está estabilizado em 3 milhões e 900 mil crianças que nascem por ano. Esse número continua caindo. Por quê? Porque as mulheres, geração por geração que já está caindo, continuam tendo menos de 2 filhos por mulher. É todo mundo, todo grupo que está tendo menos de 2 filhos por mulher. Começou a acontecer um movimento curioso. As faixas de renda mais altas, as pessoas mais instruídas, começaram a ter mais filhos do que os mais pobres. Famílias mais estruturadas estão tendo mais filhos do que os mais pobres. Um dos problemas, as mulheres estão estudando mais, estão se preparando mais para a vida profissional, estão trabalhando mais, então postergam o primeiro filho. Na média, estão tendo o primeiro filho com 30 anos, e o primeiro filho com 30 anos, biologicamente, é muito tarde para o ser humano. Isso a mulher, biologicamente, tem que ter o filho ainda nos 20 anos, e não nos 30 anos. Se você deixa para 30 anos, é óbvio que você vai ter um filho, vai ser muito mais difícil a gravidez, é tudo mais complicado. A taxa, biologicamente falando, para a mulher, ela ter os filhos, o filho a partir de uns 24, 25 anos, é o ideal. Muito cedo também não faz bem, porque ela não termina de se formar. E o detalhe mas estão tendo mais filhos, imigrantes.
de todos os imigrantes, das crianças nascidas, 22% eram de mães nascidas fora da União Europeia. Aí pode ser América Latina, que foi para lá, não é só muçulmano, não é só negro, pode ser ucraniano, é de tudo aí. Então, veja, 80% é de mãe europeia. 20%, uma parte é Europa próxima, ou América Latina, e uma parte é, assim, realmente exótico. 10%, 12%, não é mais do que isso. A Europa não vai virar um Emirado Árabe nas nossas vidas. Talvez algumas cidades. Hoje já tem bairros e cidades que já não são europeias, né? Você olha e fala, não, isso aqui não é Europa, isso aqui é outra coisa. Mas os países como um todo, eu acho que não vão deixar de ser Europa. Próximo. Uma das explicações é a queda de casamento, né? Simplesmente as pessoas estão se casando muito menos, e você olha, hoje em dia é metade, menos da metade o número de pessoas que, em termos proporcionais, que se casa. Próximo. A consequência disso é das crianças que nascem, um percentual grande nasce fora do casamento. Então você pega aí nos países, em alguns países como, sei lá, a França, olha que loucura, 65% das crianças que estão nascendo hoje na França, 65% nascem de uma mãe que não está casada. Quando você vai para um país que, Portugal, ultracatólico, sério, saiu de 7%, 9%, e hoje está em 60%. Em Portugal, 60% das crianças que nascem fora, das poucas crianças que nascem de mães que não estão casadas. Curiosidade, um dos países mais baixos é a Turquia. A Turquia tem 3% só das crianças que nascem fora do casamento. Você olha aqui, a Turquia é 3% apenas, lá embaixo, no canto à direita. Mesmo assim, quando você olha, fala assim, mesmo assim, está tendo menos filhos. Pega um outro país extremamente católico, a Polônia. A Polônia, 28%. A Polônia, em termos de produtividade, não está tendo uma queda tão grande. A Turquia, em termos de produtividade, não está tendo uma queda tão grande. Nasce pouca gente, mas as crianças, essa próxima geração, está produzindo igual ou melhor que as anteriores. Então, aqui talvez tenha uma primeira explicação. O fim do casamento faz com que os filhos, os poucos filhos que nascem, com ou sem casamento, tanto faz, eles perdem habilidades das famílias. Então, por exemplo, a minha mãe, ela tinha, vou dar um exemplo clássico. A minha mãe era médica, formada em cardiologia, mestrado na USP em cardiologia, trabalhou trabalhou com a Dib Jatene, ela era da equipe da Dib Jatene lá no HC, top, nos primeiros transplantes de coração do mundo. O Brasil era ponta na época. Ela sabia cozinhar. Ela sabia costurar. Eu ia, não, vem cá, pegava, costurava, arruma na hora, prega o botão, não tem essa, isso aqui mulher não faz. E uma coisa que tinha eram receitas familiares. Então, a avó dela ensinou a minha avó a fazer lá um pudim de queijo, que ela eu não gostava tanto, não achava nada. Oh, meu Deus, que maravilha, tinha. Então, tem algumas receitas na cozinha culturais que vão sendo passadas de mãe para filha, geração após geração. E essa porcaria no meu caso, não foi porque ela não teve filhas, né? E a Dani, quando conheceu a minha mãe tentou tal, mas a Dani na época ainda não estava dominando a cozinha, não sabia, porque a minha sogra é feminista, né? Hoje em dia a Dani sabe cozinhar bem, mas perdeu. Receitas familiares, se perde.
se perde. Há habilidades como consertar uma coisa, ou mesmo, por exemplo, na roça, o meu avô Orlando tinha muito conhecimento de lida, de gado, de coisa do campo. Se perdeu. Por quê? Porque como é que eu vou saber? Não tem utilidade. A mesma coisa acontece. Às vezes o filho fica melhor que o pai. Eu tenho algum conhecimento de fazer coisas manuais pela casa. Meu filho, em função de ter ido aqui para o high school, para a escola americana, lá na escola americana tem aula de marcenaria, tem aula de... né? Então ele tem habilidades melhores do que as minhas. Melhorou. Na Turquia, eu acho, o fato das crianças nascerem de um casal, a esposa, o marido, tudo certinho, como se deve. Como se deve. A próxima geração fica melhor. Na Polônia, também. Em países mais bagunçados, vamos ver a Alemanha como está? Põe lá. Ó. Alemanha, Germany. Aqui, ó. A Alemanha é 33, um terço nasce fora do casamento. Então, eu acho que é um pouco... talvez essa desestruturação seja uma explicação do que está acontecendo. Próximo, por favor. A outra coisa é cristianismo. As pessoas estão deixando, né? Nasceu e cresceu como cristão. E atualmente se considera cristão? Você nasceu cristão, você foi batizado, seus pais iam à igreja, e hoje, você é cristão? Não, não sou. Então, por exemplo, na Bélgica, nasceram cristãos, 83% de lares cristãos. Hoje em dia, 55% se considera cristão, outros 30%, 28% deixou. Então, a quantidade de perda que tem ao longo do processo é que deixam de ser cristão. Curiosamente, tem países que aumentaram, né? Principalmente ali os países que eram comunistas, né? Os países que eram comunistas, houve um aumento. Isso é curioso. E fora da União Europeia, você vê... Mas eu não consigo explicar, olha, está piorando por isso, por aquilo, essa razão, aquela razão. Eu não consigo achar uma explicação concreta. Você pega aqui a República Tcheca, que tem muito ateu na República Tcheca, muito ateísmo. Está conseguindo se preservar razoavelmente bem. Vamos pegar a Hungria, que também ela tem um nacionalismo muito grande, está aí com 76% de cristianismo. Então, enquanto que eu não consigo achar uma explicação objetiva. Vamos pegar a Grécia, que é um país problemático, né? É 93% de cristianismo. Não consigo achar uma coisa objetiva que faz a diferença. Próximo, por favor. Do modo geral aqui, né, o ateísmo, né, a quantidade de ateus, né, religião é muito importante, quem reza diariamente, então você vê países que estão mal, rezam, outros países que não estão mal, não rezam, eu não consigo achar uma explicação objetiva. Mudanças muito grandes, rapidamente está acontecendo aqui na Irlanda, que era muito católica, deixando de ser, patamares de Rússia, né? Então eu não consigo achar na religião objetivamente uma explicação para a decadência europeia. Próximo. E ateísmo também, né? Então depois quem quiser analisar, caso consiga enxergar algum efeito de causalidade, por favor, pode mandar na mensagem, perguntar, a apresentação está aí gravada, vocês podem acessar. E eu tentei encontrar alguma relação de causalidade, não consegui. Não acredita em Deus. Você pega aí a República Tcheca, 66% não acreditam em Deus. Suécia, 60%. Né? E você vai lá para cima, você pega a Grécia, que é um país complicadíssimo, tem só 6% de ateu. Então eu não consigo achar. A Polônia, que melhorou muito, tem pouco ateu, eu não consigo achar uma explicação. A Itália, que está afundando, tem relativamente pouco ateu.
Então, se alguém conseguir encontrar alguma relação de causalidade, né? Vamos lá? Próximo. Aqui mostrando também, né, que não é católico melhor que ortodoxo ou luterano, né? Então aqui tem ortodoxo, católico, protestante, inclusive você consegue ver quem é muçulmano quando sobra, né? Quando você vai para um país que tem mais muçulmano, você também consegue ver a diferença. Não consegui achar uma explicação objetiva, ao contrário do que mostra aí a teoria do Weber, onde os protestantes teriam mais sucesso do que os católicos. Dos movimentos recentes, né? Esse movimento recente. Próximo. Inclusive, em termos de agenda conservadora, um dos itens que tem na agenda conservadora é ser contra o casamento homossexual. Existe isso, uma agenda mais... Não, o pessoal é mais conservador, tal, mais duro, menos, tal. Então você vê, em países onde você tem um ateísmo grande, tipo Rússia, 90% é contra o casamento homossexual. Em países que você tem a religião forte, vou pegar Portugal, 14% só, né? Então não tem nem a ver isso, a religiosidade com apoio ao casamento gay. Eu não consegui encontrar uma correlação clara, né, entre um e outro. Você pega países que são muito ateus ali no Mar Báltico, Lituânia, Estônia e Letônia, que não estão lá por causa... Não é o Putin, o Putin é contra o casamento gay, então ele acabou influenciando. Você pega Estônia, Letônia e Lituânia, e são próximos dos suecos, dos noruegueses, finlandeses, né? Eles são muito contra o casamento gay, enquanto a Suécia, a Noruega, a Finlândia são a favor. Eu não consegui achar grandes correlações. A Europa, para mim, está meio sem rumo. Ela está sem uma direção clara, tá? Essa é a minha impressão. Quando você mistura aqui, fala assim, porque é Europa Oriental ou Europa Ocidental? Pode ser, está mais tempo ocidentalizada, valores ocidentais, escola de Frankfurt, pode ser, pode ser. Não creio que seja apenas isso, né? Porque você vai para a Bósnia, 80% é contra. A Bósnia é um país que mais da metade é muçulmano. Vamos para o próximo. Você vê aí a divisão das principais religiões, principais grupos, né? É onde você tem os romanos católicos, os turcos sunitas, os eslavos ortodoxos, tradicionalmente, né? Porque está havendo um ateísmo cada vez maior. Os protestantes em roxo, e aí por característica cultural. Então, por exemplo, a Polônia é um católico eslavo, né? Você não tem uma coisa clara. Tem os muçulmanos lá no sul da Península Balcã. Você não tem uma coisa clara, o porquê que está havendo isso daí. Próximo. E aí a gente chega ao final da série. As eleições, nessa falta de perspectiva, falta de rumo, eu acho natural. E esse incômodo com imigrantes, essa percepção, esse desconforto com o imigrante, perda de tônus econômico, perda de direção, perda de referência, eu acho natural as pessoas voltarem para suas raízes. Quando eu não sei o que está acontecendo, eu olho para o passado, eu olho para a história e tento encontrar alguma coisa. E uma das coisas que você vai tentar encontrar, principalmente na Europa, é o nacionalismo. Quando a gente fala de nacionalismo europeu, é uma coisa muito ligada ao fenótipo, à cor da pele, ao idioma, principalmente raça. Hoje, teve eleição lá na Alemanha. 53 milhões foram votar na eleição. A população alemã não elege diretamente, né? Você tem eleição indireta. A população elege os membros do Congresso inteiro. Não é bicameral, é todo mundo junto.
Então, eles têm quase o mesmo número de congressistas que o Brasil, só que custa 10% do que custa o nosso Congresso. São 630 membros que são eleitos. Os votos são contados manualmente. Na Alemanha não é urna eletrônica. Mas o resultado vai sair amanhã, o resultado oficial. Já tem uma boa estimativa que a gente vai mostrar ao final, mas o resultado sai amanhã de manhã. A votação foi hoje, e ela foi antecipada porque em novembro era para ser final do ano, mas ela teve que ser antecipada porque o chanceler Olaf Scholz, ele perdeu a maioria. O partido dele brigou com os outros partidos de esquerda que compunham a base, a maioria para ele. Perdeu, deixou de ter maioria, perdeu a maioria, não consegue mais governar, tem que chamar novas eleições. É assim no parlamentarismo. Chamou novas eleições e o poder volta, a princípio, para o mesmo partido anterior, que é um partido de centrão, centro-direita, é o centrão deles lá, que era o partido da Angela Merkel. Próximo, por favor. Só que não vai ser alguém, o partido é o mesmo, só que quem está ganhando é a ala mais à direita dentro desse centrão. É o Friedrich Merz, que ganhou, né? Já está confirmado que é ele que ganhou. Ele é um veterano político, 69 anos, a União Democrática Cristã, a democracia cristã, que é o mesmo da Angela Merkel, governou o país entre 2005 e 2021, só que a Angela, ela escancarou as portas e deixou entrar um monte, né? O centrão, né? Deixa entrar um monte, faz aquela lambança, fez tudo tal. E desde sempre, o Friedrich era inimigo dentro do partido da Angela. O Friedrich e a Angela não se bicavam. Dentro do mesmo partido. Então, quem está ganhando é o mesmo partido, mas ele não tem a mesma pegada que ela. No último debate, essa semana, ele falou que ele vai resolver os dois maiores problemas do país, que é a imigração, vai fazer o oposto do que a Angela fez, e a economia. Disse que controlará as fronteiras e vai devolver, isso é expelir, mandar embora, quem entrou sem os documentos, ilegal, chegou lá pedindo asilo. E também o Friedrich Merz prometeu não abandonar a Ucrânia. E aí é importante, porque a Ucrânia é relevante na estratégia do cerne da Alemanha. Para a Alemanha tradicional pós-Segunda Guerra Mundial, é importante fazer um contraponto com a Rússia e manter apoio para a Ucrânia. Próximo. Já está meio que confirmado, no final vou mostrar as bocas de urna, né? As pesquisas apontam uma vitória do candidato de centrão, né, o Friedrich Merz, com 30%. Em segundo lugar, com 21%, a AfD, Alternativa para a Alemanha, né? Alternative for Deutschland, né? Alternativa para a Alemanha. E em terceiro lugar, é o partido de esquerda, tipo um PSDB aí deles, né? Que estava no poder e vai ficar em terceiro lugar, só com 16% dos votos. Então é um movimento muito grande para a direita. No partido que era da Angela, está ganhando quem é mais à direita. E um partido de direita que surgiu na Alemanha nos últimos 15 anos, que era inexpressível, isolado e enjeitado por todos, está ganhando, é o segundo maior. E quase fica do mesmo tamanho que o partido de centro. A Alternativa para a Alemanha de direita está em segundo lugar e pode ser impulsionado, deu um resultado um pouquinho melhor já, né? Com as facadas e atropelamentos. Aí vem a questão dos imigrantes muçulmanos radicalizados, que criaram uma cultura local de passar a mão na mulherada, assaltar, esfaquear, e tem o esporte nacional deles, a competição deles de atropelar. Principalmente em feiras de Natal. Então tá tendo lá aquela árvore de Natal,
né, festa de Natal, as barraquinhas de Natal da Europa, são relativamente tradicionais isso, tal. Aí eles pegam uma Kombi, um furgão, um carro, um caminhão e fazem um strike. Não só no Natal, eles continuam fazendo isso ao longo do ano. As autoridades, né, essa cultura de todo mundo é bonito, igual, bacana, tal, tenta abafar. Não solta o nome, não fala que, mas invariavelmente está tendo mais do que é reportado, esfaqueado, mais gente é esfaqueada do que é reportado, e só reporta quando é grave, e atropelamento, né? Mas quando atropela muita gente, mata, daí não tem como segurar. Aconteceram alguns casos, agora, nessa semana, põe aí, por favor. Você está querendo que eu coloque lá do CIPEC, etc? Não, estou próximo slide. Ah, tá, é que você falou põe aí, eu pensei que era... Há 10 dias atrás, um afegão foi detido por atropelar já tinha tido no Natal a competição para ver quem atropela mais. Foi agora. Um afegão pegou e enfiou um carro num grupo de uma população que estava numa feirinha lá, atropelou um montão de gente e matou uma criança de 2 anos e a mãe da criancinha. Nessa sexta-feira, agora, 2 dias atrás, quando a gente estava no Weintraub Sem Filtro, um turista espanhol estava visitando o Memorial do Holocausto, aparentemente nem era judeu, cara, estava só lá, passeando, vendo o Memorial do Holocausto, e levou uma facada no pescoço. A polícia prendeu, é um cidadão da Síria, 19 anos, mora num abrigo, isso é, o cara trabalha na Alemanha, paga imposto monstruoso, os caras constroem um abrigo, gostosinho, caminha, quentinha, dá dinheiro pro cara, vem um cara da Síria, fica lá sem trabalhar, e nas horas vagas vai esfaquear as pessoas no Memorial do Holocausto, né? Ele morava em Leipzig, num abrigo, e o nome dele é Wassim al-Mohammed, provavelmente, né? E ele entrou na Alemanha como menor de idade em 2023. 2 anos atrás, ele tinha 17 aninhos, o baby. Entrou e tem status legal de refugiado. O Friedrich falou que vai devolver esse cara. Agora vamos ver. Porque o problema é o seguinte, próximo. Vamos continuar. O problema, eu já vou falar do problema da articulação política. Antes disso, né? Esfaqueamento, cidade, um monte de gente morta, incluindo o bebê, um maluco lá esfaqueou outro imigrante, pouco antes, esfaqueou bebê, esfaqueou gente e tal. Em dezembro, né, teve o famoso aí cidadão saudita, né, da Arábia Saudita, que pegou, ele já morava há uns 20 anos na Alemanha, deu uma louca nele, pegou um carro e atropelou uma feirinha de Natal, matou 6 e feriu centenas, né, centenas de pessoas ficaram feridas. E já uma tradição lá na Europa, que é o atropelamento de Natal. Próximo. Só que a Alemanha, não é só que ela está indo para esse centrão de direita, que seria o Caiado. Ela está indo para um partido de direita mesmo, que é essa alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, que prega abertamente oposição à imigração, oposição ao islamismo e oposição à União Europeia. Não queremos União Europeia, queremos, assim como teve o Brexit, eles querem o Brexit, que é Deutschland Exit. Eles querem que a Alemanha saia da União Europeia, de tudo. São contra o Islã, abertamente contra o Islã, e são contra a imigração como um todo. Resgata o nacionalismo alemão, são contra o Estado grande, mas tem que entender que esse AfD é meio que tem vários grupos lá dentro. A gente já vai falar o que são vários grupos, porque, por um lado, tem uma postura de Estado pequeno, liberdade do indivíduo e direita tradicional, mas tem uma pegada nacional socialista ali. Pequena, mas tem. Tem grupos lá dentro que são complicados. Grupos minoritários, mas razoavelmente importantes e complicados. Do modo geral, ceticismo ao Estado grande
e a política dessas redes de proteção social. Negam o aquecimento global, para eles não estar tendo... aí vem uma coisa muito interessante, eles têm, talvez até estejam recebendo dinheiro da Rússia, tá? Porque eles pregam justamente, ó, a Ucrânia que se lasque, vamos fazer negócio com a Rússia, acabou, esquece, bola para frente. Já falei aqui de colocar a Alemanha para fora e parar de sustentar os países mais pobres da Europa. Próximo. A maioria, a grande maioria, 80% da AfD não é nazista. Inclusive, a co-presidente, são dois presidentes, né? Um é um homem, que é o que manda mesmo, mas a segunda no comando, que tem a visão e tal, é a Alice Weidel. Ela é lésbica, ela é casada com uma mulher do Sri Lanka, pele bem escura, e adotou 2 crianças. Então, veja, num partido nacional socialista, num partido nazistoide, uma lésbica casada com... Não ia rolar. Não ia rolar. Né? Mas dentro da AfD tem grupos ali que são complicados. Tem grupos ali, está o casal aqui, né? Tem grupos que são muito complicados. Próximo, por favor. O partido tem sido pró-Israel, a maioria é pró-Israel, mas tem líderes que falam, não, tem que ser contra, tem que... Né? Apoiou, inclusive, a decisão de mudar a embaixada da Alemanha para Jerusalém, mas você tem aí uns 15% a 20% de integrantes que são... Né? Na Alemanha ainda tem gente que apoia o nazismo. Tá? Próximo. O problema é que esses 15% estão crescendo. E é justamente nesses 15% que eu ainda não, para mim não está claro o porquê, que está recebendo o apoio do Elon Musk, do Vance, do Steve Bannon e de outros malucos, abertamente aqui dos Estados Unidos, estão apoiando justamente os caras que gritam Sieg Heil, né, que fazem a saudação. E isso eu ainda não entendi, por que eles estão apostando nessa turma do Sieg Heil. Desestabilizar ainda mais a Alemanha, eu não consigo entender. Passa os vídeos, por favor, Eric. Thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you. Uma vez, ok. Uma vez, ok. Fez um lá, beleza, mandou o coração. 2 vezes, 3 vezes, não. 5 vezes, 7 vezes, cara, meu, não é coincidência, cara. Não é o acaso. E esse daqui é o Steve Bannon, um cara que, ó, CEPAC, é tudo no CEPAC. E esse Steve Bannon é o cara que está querendo influenciar. Os dois estão na Alemanha, o Steve Bannon e o Elon Musk estão querendo entrar nesses malucos. Então, aqui no CEPAC dos Estados Unidos, estava o Eduardo Bolsonaro junto com o Steve Bannon, o bolsonarismo está junto com o Steve Bannon, e aqui não é meu coração, vai para vocês, nada. Aqui, ó, esse daqui só faltou gritar Sieg Heil. Que é viva a vitória. Isso daí, cara, põe ele de novo. Steve Bannon não, isso daqui é uma saudação nazista. Sieg Heil. Lutem, lutem, lutem. Não pôs nem a mão no coração de te mandar, ele mandou só o Sieg Heil. Aí fala, pô, mas não faz sentido, tem maluco pra tudo. Esse daqui é mexicano. É descendente mexicana. Esse daqui ia pro forno, virava biscoito. Põe aí. That's why I'm going to join the Elon Musk and President Trump's movement. My heart goes out to all of you. Fight, fight, fight. Eu acho complicadíssimo isso. Complicadíssimo. Não estou preocupado que vai ter um movimento nazista, nada disso.
Acho que o nazismo não volta no mundo, é só coisa de maluco mesmo, por enquanto. Tomara que esteja certo. Mas é uma coisa muito errada, né? É uma coisa muito errada. Steve Bannon, CEPAC, muito errado. Mesmo por cálculo político, vamos aproveitar esse grupo de radicais, porque é uma coisa muito errada. Eu ainda não consegui entender 100% esse movimento, é uma coisa que eu ainda estou pensando do porquê isso, que eles estão fazendo esses atos, essa saudação, mas vamos acompanhar. O que dá para falar é o seguinte, olha, na Alemanha, na Hungria, em vários outros países, da Europa, eles estão em crise. E nessa crise, eles veem ameaçada a sobrevivência da família deles diante da esquerda. A esquerda, através dos monopólios, oligopólios, rede de proteção social, ensino, tal, e onda de imigração, eles mudaram os países, a região que eles estavam lá criando as famílias deles. As famílias estão sumindo. Eles estão se sentindo ameaçados. Diante dessa ameaça, eles olham para o passado e estão indo para a direita. Ao ir para a direita, é natural parar de ajudar Portugal, parar de ajudar a Grécia. Os caras do AfD, os caras da Hungria, os caras da Europa cada vez mais, na França, não vai querer pagar imposto para ajudar o país ali vizinho, mesmo porque quem mais ganha na União Europeia são as grandes empresas europeias. Eu acredito que isso vai gerar mais instabilidade no mundo e vai gerar uma onda, um sentimento não preocupante, mas vai ser cada vez mais forte o sentimento anti-imigrantes na Europa. Então vamos lá. Você é brasileiro, está pensando em ir para a Europa. Prepare-se, nos próximos 5, 10 anos. As redes de proteção social serão menores. A qualidade do ensino, da educação dos países mais pobres, Portugal, Itália, Grécia. Vai pouco brasileiro para a Grécia. Vão piorar. Se você está na Inglaterra, já piorou, já é há 10, 15 anos, você sabe que já piorou, já foi. Mas a Inglaterra já está fora da União Europeia. A Inglaterra está numa roça ainda mais sem rumo do que os outros, na média. Então, Europa vai continuar sendo um país muito melhor para viver do que o Brasil. É muito melhor crescer, criar seus filhos em Lisboa. Daqui a 10 anos vai ser melhor criar os seus filhos em Lisboa do que criar os seus filhos em Recife, onde você empala as pessoas na rua, onde você escuta funk e o prefeito pinta o cabelo dele de branco para ficar nevado no carnaval, com 35 aninhos de idade. Então, assim, vai continuar sendo melhor, mas a diferença vai diminuir. A diferença eu acho que vai diminuir. O Estado vai ficar mais fragilizado. Esse Estado poderoso vai ficar mais fragilizado. E muitas famílias vão começar a serem mais xenófobas, não vão receber tão bem imigrantes, tá? Eu acredito nisso. É um mundo menos aberto. Nos próximos 10 anos, a gente entrou numa dinâmica do mundo menos aberto. Não consigo ver espaço para 30% da população alemã virar nazista. Não vai ter isso, como foi na Segunda Guerra Mundial. Não vai ser isso. Vai aumentar. Quanto? Pode ter 5%, 10%. Pode ter. Mas não vai ser o suficiente para... A AfD não é nazista. Não é nazista. E eles mantêm os louquinhos dentro, porque o louquinho, por cálculo político, o louquinho faz um barulho danado, mobiliza, grita, pá. Então, é um cálculo deles. Eu acho que o Steve Bannon, o Elon Musk estão indo nessa, do cálculo político de ter os louquinhos do lado deles. Eu acho que você tem que ter limites, entendeu? Esse tipo de doido não é bom ter ao seu lado.
Acho que era isso, né, Eric? Tem mais alguma coisa para mostrar? Ah, mostrar o resultado, né, da boca de urna. Tem o final da apresentação aqui ainda, tem mais, deixa eu ver quantos slides, mais 2. O líder que ganhou com 29%, né, aparentemente ele vai ter 29%, não quer ter o AfD para compor o governo. Falou, não, eu tenho 29% e vou compor o governo com o atual partido, com o PSDB deles. Então seria o União Brasil vai compor com o PSDB. O PMDB vai compor com PSD, com PSB. Quem está no poder hoje, que é a esquerda, centro-esquerda, vai compor com o centrão deles. É isso que ele falou. Esse cara de mais centro-direita, esse caiado deles, falou, eu vou governar com o meu partido e vou chamar quem está hoje no poder para me dar apoio e mais o Partido Verde. Só que os caras que estão hoje no governo e o Partido Verde, não vai rolar. A Alemanha tem um problema sério de energia. Ela principalmente carvão, que é super poluente, é o que mais gera impacto de efeito estufa, o cambal, polui pra caramba, gera um monte de resíduo, e aí para combater eles apostaram na energia solar. Só que não tem sol na Alemanha, não dá, não é competitiva a energia solar na Alemanha. E gás da Rússia, e aí fica 100% dependente, a Rússia subiu lá para cima o preço, falta energia na Alemanha. Eles têm que ir para energia nuclear. A França foi o oposto, não vou depender dos outros, eu vou ter usinas nucleares boas e confiáveis, não tem acidente nuclear na França, e eles têm 80% da energia deles nuclear. E estão muito bem, obrigado. Só que os verdes não deixam, essa esquerda fala que não pode ter energia nuclear, tal, cambal. O Brasil não precisa de energia nuclear. O Brasil tem sol, tem vento, tem tudo. Tem petróleo, tem gás, tem etanol, tem tudo. A Alemanha não tem isso. Então precisa de energia nuclear. Só que esses partidos de centro-esquerda e o Partido Verde é um partido de esquerda, com grana de ONG dessas famílias que não prestam aí. Rockefeller, Rothschild, tudo que não presta no mundo está lá dando dinheiro ao Partido Verde. Eles não vão topar parar a onda de imigração muçulmana, norte-africana, não vão topar compor com o governo para permitir energia nuclear, não vão topar sair da Ucrânia. Essas famílias, esses grandes grupos, são contra o Putin, seja lá a razão que for. Não estou falando que o Putin é melhor ou pior. Estou falando que os dois são ruins e os dois não se bicam. Que bom. Eu não estou vendo como ele vai conseguir compor maioria e entregar o que ele prometeu sem se aproximar da AfD. Só que a AfD até hoje é tida como totalmente apartada, em função desses grupos minoritários nas histórias. Como tem esses grupos minoritários dentro nas histórias e o discurso dela é muito duro, ele está fora do jogo. Só que com 20% do parlamento, é o segundo maior partido, não dá para excluir 20% do parlamento. Então eles vão sentar à mesa para negociar. O que eu estou vendo é o Merz vai ter que sentar à mesa e negociar com a AfD, porque a esquerda não vai dar certo. Se ele trair a base que o trouxe com 29% dos votos, se eles virar um centrão à esquerda, não consegue governar muito tempo, nas próximas eleições a AfD faz maioria. Então, para mim, a Alemanha está indo para a AfD, por bem ou por mal. Está indo para uma agenda à direita, por bem ou por mal. Não majoritariamente nazista, não há o risco de ser mais isolacionista, olhando para o próprio problema, menos generosa ou menos boba com outros países, permitindo acordo com a Rússia. Tá? Então, por bem ou por mal, para mim, o rio corre para o mar. Pode ser que ele corra tipo o Tietê. Primeiro, o Tietê nasce ali em Mogi, não é nem Mogi, é mais para dentro ainda. Nasce lá
perto do litoral, ele vai para o interior, vai bater no Paraná, do Paraná vai para o Prata e do Prata vai para o mar. Pode ser que demore, mas vai correr para o mar. Pode ser que vá direto para o mar. Pode ser que faça um desvio e demore, mas vai chegar no mar. A AfD vai chegar no poder. Para mim é isso que vai acontecer, e isso, para mim, é um enfraquecimento muito grande da União Europeia. Muito grande da União Europeia. Vai continuar, provavelmente, você com passaporte espanhol podendo morar na França, na Alemanha, vai para cá, vai para lá, mas o welfare state, todo essa rede de proteção vai diminuir e eles vão ficar mais isolados, e para mim a Europa também vai perder muito da atração, vai perder muito da capacidade criativa, a potência industrial deles vai reduzir muito. É uma situação de equilíbrio instável. É equilíbrio estável se o Friedrich Merz fizer uma aliança com o FD, migrar a agenda dele e falar, bicho, não tem jeito, eu vou fazer um acordo com o FD, mas não vai fazer de primeira. Antes disso vai ter uma crise, ele vai tentar e vai dar ruído. Vamos ver a boca de urna como está? Na boca de urna, os números estão 29, menos de 29% para o Centrão, 21% para a direita, e para o atual governo, 16%. Depende da boca de urna, né? Vamos para a próxima. O Partido Verde com 11%. 28,5%, 20,6%, 16% e 12%. Próximo. 28,5%, 20,5%, 16,5% e 12%. Então é isso, eu não estou vendo outro caminho que não. Ele para conseguir governar, ele precisa compor com esse PSDB e com os verdes. Isso é muito difícil. É muito difícil. Acho que era isso. Acabou, né? Acabou, Abraão. Bom, agradecer a todo mundo que foi chegando aí. Lembrando, pessoal, vocês deixarem o like aí na live, pra gente saber quantas pessoas estão nos assistindo, tá? A gente talvez... Não sei se você tem mais alguma coisa em relação a esse assunto, se você já quer responder as perguntas. Vamos para as perguntas. Porque a gente já corta aqui, que aí a gente põe essa parte para o pessoal que não é membro, né? Eu solto amanhã. E aí as perguntas aqui só para gente. Beleza, então? Então vamos lá.